tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Priscila Rodrigues Azevedo e eu sou criadora da Escola de Costura Vestida de Sonhos. E hoje eu vou te ensinar todos os segredinhos de como aplicar o zíper, que é o terror da galera. O famoso zíper invisível. Esse é um zíper que, para ficar perfeito, requer que você realmente conheça algumas técnicas. E além de compartilhar com você essas técnicas hoje, eu vou te ensinar como aplicar um zíper que você pode utilizar em uma saia ou em um vestido que tenha uma união. Ou seja, uma saia que tem um cós ou um vestido que tem a parte de cima e a parte de baixo separada. Ou seja, a gente tem uma costura ali no meio. E essa costura é realmente um problema. Se você já tentou colocar um zíper invisível, você sabe que elas sempre ficam ali se desencontrando no meio das suas costas e fica horrível. E hoje eu vou te ensinar um truquezinho para essa costura se encontrar perfeitamente. Vamos lá? Então eu estou aqui com essas duas peças que você pode imaginar que é um vestido ou que é uma saia. Se for uma saia, aqui é o meu cós, e se for um vestido, aqui é a minha parte de cima e aqui é a minha parte de baixo, a saia do vestido e aqui o corpinho. E aqui a gente tem a união da cintura, que é onde mora o problema na hora de colocar o zíper. Para começar, a primeira coisa que você vai fazer vai ser se situar sobre o que você faz com essas costurinhas aqui. Se for uma saia, você vai embutir o cós. E aí o que você vai fazer? Você vai jogar isso aqui para cima e passar jogando para cima. Se for um vestido e ele for embutido, você também vai usar a mesma lógica, porque o cós ele embute. Então sempre que a gente for embutir, a gente vai jogar isso aqui para cima. Já se for um vestido que não é embutido, você pode deixar isso aqui aberto, que fica menos grosseiro. Eu sempre gosto de deixar aberto em caso de vestido que não é embutido, que essa partezinha aqui não tem um forro. Então nesse caso aqui eu vou deixar a costura aberta, mas lembre-se disso, se for embutido você vai jogar as duas pecinhas para cima. Então esse é o primeiro passo que você tem que definir. E agora nós vamos realmente aplicar o zíper invisível. E para isso eu vou te mostrar agora como colocar ele para que ele fique da forma correta. Se você nunca viu um zíper invisível antes, ele tem uma peculiaridade que o lado direito dele é onde não tem os dentinhos. Eu gosto de sempre falar para você verificar qual que é o lado direito pelo cursor, porque aí fica mais fácil de você identificar que esse é o lado direito. Porque ele dá uma confundida quando você vem aqui pro avesso, porque parece que esse é o lado direito, mas quando você olha pro cursor, dá pra ver que é o lado do avesso. Então a primeira coisa que você faz é identificar qual é o direito dele. Depois de identificar o direito do zíper, a gente faz a mesma coisa aqui no tecido. Esse é um tecido estampado, então é bem fácil de identificar. Aqui onde tem a estampa é o lado direito e aqui do outro lado, onde fica meio apagadinha a estampa, é o avesso. Então o que você vai fazer? Você vai escolher um dos lados, tanto faz o lado, e vai pegar o zíper e vai colocar direito com direito. Ou seja, é como se você pegasse o tecido aqui, o lado da estampa dele, e colocasse a estampa virada aqui para outra estampa, ó, tá? Estampa com estampa. Então, com o zíper vai ser a mesma coisa. Você vai pegar o lado direito dele e vai virar para o lado direito do tecido. Então, aqui, ó, é o lado que não tem dentinho, a gente já sabe que é o lado direito. Eu pego ele, ó, e viro aqui para o tecido. Aqui nessa partezinha, você vai identificar que ele tem um plásticozinho que é maiorzinho, que é a travinha do zíper. Essa travinha vai ser o que a gente vai usar como parâmetro para começar a nossa costura. Então você vai vir com uma fita métrica aqui e vai marcar 1 centímetro daqui do início do tecido para baixo, assim, ó. Essa caneta que eu tô usando é uma caneta que apaga com ferro, tá? Então se você for usar uma caneta, preste atenção nisso. E aí você faz a mesma marcação aqui do outro lado. Isso aqui é o início da peça. Então se fosse uma saia, esse aqui ia ser o início do cós, e se fosse um vestido, essa parte aqui iria ser o meu decote, tá? Eu marquei 1 centímetro aqui para baixo porque é a margem de costura que tem no meu molde. Se você estiver fazendo uma peça em que tenha uma margem de costura de 1,5 cm, de 2 centímetros, então você vai respeitar a sua margem de costura aqui nessa parte e nas demais partes. E aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai encaixar essa travinha aqui nesse 1 centímetro, porque a gente não pode deixar ela passar para dentro disso, porque senão esse acabamento fica grosseiro. Então você vem, ó, encaixa essa partezinha aqui bem certinha aqui no 1 centímetro e aqui na lateral também você faz a mesma coisa, ó, o zíper tem que ficar bem certinho aqui no fim assim, ó.
alinhado, zíper e tecido. E aí você vai alfinetar por todo o comprimento do zíper, tomando cuidado para que o zíper fique bem alinhado nessa lateralzinha aqui do tecido, por todo o comprimento. Aqui nessa partezinha da união do tecido, se você tiver deixado jogado para cima, você coloca um alfinetinho para manter. E se tiver igual o meu aqui que tá aberto, é legal você colocar 2 alfinetinhos para manter essa abinha para cima e essa abinha para baixo. Eu vou deixar essa parte aqui mais ou menos uns 2 dedinhos sem costurar do fim do zíper. E vou fazer uma marcação aqui com a caneta também para saber onde eu vou parar. E aí eu puxo essa marcação aqui pro outro lado também para ficar igualzinho dos dois lados. E agora eu vou fazer a primeira costurinha para poder fixar o zíper. Eu vou pegar essa partezinha aqui do dentinho e vou apoiar exatamente encostadinho aqui no fim do calcador. Agora, eu vou colocar a minha agulha o mais próxima aqui dessa parte possível. No caso da minha máquina, eu coloco ela aqui no ponto B, que a agulha vem aqui, ó, mais próxima do dentinho do zíper, que é o que eu quero nesse momento. E aí você faz a mesma coisa aí na sua máquina. Dá o retrocesso no início normalmente. E aí é só costurar. Se o seu alfinete estiver nessa posição que eu mostrei, que é na horizontal, a máquina vai pulando ele. Se você não sentir segurança de fazer isso, quando chegar bem próximo do alfinete, você pode retirá-lo também, que não tem nenhum problema. Mas caso você vá tirar, observe bem se está bem próximo do alfinete para não ir criando bolhas e excessos de tecido entre o zíper e o tecido até o fim da costura. E aí agora a gente vem, ó, e para exatamente onde você tinha feito a marcação ali no final e dá o retrocesso. E aí depois dessa primeira costura, ela fica assim, ó, mediana entre os dentinhos e esse fim aqui do tecido, ó. Então ele ficou aplicado e tá certinho. Agora a gente vai deixar ele invisível. Para isso você vai precisar de um calcador de zíper invisível que encaixe na sua máquina. No caso da minha é esse daqui. Esse calcador tem um furinho central, que é para entrar a agulha, e aqui nessa partezinha de baixo ele tem 2 espécies de canaletas. Essas canaletas é para que a gente encaixe o dentinho do zíper para que ele possa correr aqui dentro. A gente vai abrir o zíper, igual ele tá aqui, e aí a gente tem aqui o dentinho do zíper. E a gente vai pegar ele, vai abrir ele, assim, ó, e vai encaixar aqui na canaleta. E aí ele vai costurar por todo o percurso dessa forma aqui. Se você não abrir o dentinho, o que acontece? Ó? Aqui tá o dentinho e quando eu abro, olha só, ele fica mais ou menos uns 3 milímetros de distância aqui do dentinho. E a gente precisa que a costura fique bem rentinha do dentinho para que ele realmente fique invisível. Então, se você não fizer essa abertura de puxar ele para cá, ele não vai ficar invisível. Então, se você já fez alguma vez e não ficou invisível, provavelmente foi porque você não abriu direito. A gente tem que abrir bastante. Então, troque o calcador. E aí, o que a gente pode observar aqui agora, ó, é que a minha agulha, ela não tá entrando naquele furinho. Ela tá vindo aqui na lateral. Mas isso é porque eu tinha deslocado ela, então agora eu volto ela para ela ficar centralizada, sim, é muito importante lembrar disso, porque senão você vai estragar ou a sua agulha ou o seu calcador. E a gente sempre precisa que a linha esteja passada para baixo. Então agora, ó, você vai vir e vai dar uma laçada lá embaixo, ou seja, descer a agulha e subir ela apenas uma vez, não pode ser mais de uma porque senão embola. E aí você vem com alguma coisa e puxa aqui a linha, ó, que aí ela foi lá para baixo, ó. Agora ela tá aqui. E aí você vai colocar as 2 juntas para trás, como sempre. Em toda costura a gente sempre faz isso, é muito importante para que não embole a linha no início da costura. E agora você deve estar se perguntando, tá, tem 2 canaletas, em qual delas que eu encaixo para ser correto? Essa parte é um pouco intuitiva, porque o que acontece? Se eu colocar nessa canaleta aqui, quando a minha agulha descer, olha o que vai acontecer, ela não vai pegar no zíper, ela tá pegando aqui, ó, nessa partezinha do tecido. Então, automaticamente eu descubro que para costurar esse lado, ele vai ter que estar nessa outra canaleta, porque aí agora sim, ó, quando a agulha descer, ela tá pegando no zíper. Então sempre observe isso que fica bem simples de entender. E você vai precisar abrir bem o dentinho, como eu falei. Ele tem que ser encaixado assim, com o dentinho para cima. Se eu faço assim, ele nem chega a encaixar direito, ele só fica em cima. Quando a gente abre, ele vem e encaixa automaticamente. E aí, para costurar, você vai dar o retrocesso no início normalmente. E conforme você for costurando, você vai abrindo esse dentinho, ó.
Uma coisa que é muito importante de você observar é se essa partezinha aqui não tá vindo pra cá em nenhuma parte, ó, porque às vezes acontece isso aqui, ó. Olha só, ele tá dando uma super prega, tem um pedação de tecido aqui pra cá, ó, mas se eu estiver muito concentrada nessa parte, eu nem percebo que isso aconteceu. Isso é muito comum de acontecer, já aconteceu comigo várias vezes. Então, quando você for costurar, você observa também se não tem nenhum tecido jogadinho aqui pra essa parte, se tá tudo esticadinho. E aí você continua até aquela marcaçãozinha do final e dá o retrocesso. Sempre abrindo o dentinho por todo o percurso. Olha só, então agora a gente já tem aqui um lado que tá embutidinho, que o zíper ficou invisível. Agora, a gente vem para a segunda etapa, que é onde a gente vai fazer com que essa costurinha aqui se encaixe com a costurinha que tá aqui do outro lado. E para isso é importante que a gente realmente faça a primeira costura e deixe esse primeiro lado embutidinho. Agora, você vai vir com um marcador de tecido. E aí você vai, ó, pegar aqui, tá, o meio bem certinho, e aí você puxa aqui pro lado, ó, marcando no zíper esse meio. E aí, para ter certeza que essa outra partezinha vai se encaixar, outra coisa que você pode fazer também é vir com ela assim, ó, e dar uma dobradinha aqui de 1 centímetro para encaixar e encaixar ela já aqui assim, ó, para ela ficar encontradinha nessa parte. Porque o nosso objetivo é que ela forme um mais, que tem uma linha para cá e uma linha para cá bem certinha. Depois que você tiver encaixado tudo certinho, você vem aqui embaixo, segura aqui nessa abinha e joga essa partezinha para cá, ó. E aí você verifica mais uma vez se essa partezinha aqui, ó, tá encaixando bem certinho aqui na marcação que a gente fez, que isso facilita a sua vida. E aí, ó, agora você coloca pra cá, vê direitinho se ela tá encaixando aqui mesmo, ó. E aí você vai fazer exatamente a mesma coisa. Só que aí a gente sabe o quê? Que o zíper invisível é um zíper temperamental. Que às vezes você faz tudo certinho e ainda assim o bendito desencontra. Então, para ter certeza que essa costura realmente vai encontrar, ao invés de você costurar tudo e deixar tudo invisível, a gente vai fazer uma costura localizada aqui nessa parte primeiro e embutir ela para ter certeza se vai dar certo. Então aqui é a parte onde eu preciso que encontre, então eu vou costurar só nessa parte, eu não vou nem dar retrocesso. Primeiro eu venho com calcador comum. Ó, costurei só esse pedacinho e aí depois a gente deixa esse pedacinho invisível, o mesmo pedaço que eu acabei de costurar. Não precisa dar retrocesso. Nem no início, nem no fim. E aí depois é só fechar para verificar se realmente deu certo. E olha só, ele formou aqui bem direitinho. Se tivesse dado algum desencontro, aí você poderia repetir isso e desmanchar só esse pedacinho sem ter aquela dor de cabeça de ter que desmanchar tudo. E agora sim você finaliza fazendo todo esse mesmo processo que a gente fez desse lado, agora desse lado. Primeiro aquela costurinha de fixação e depois deixa invisível. Ó, e aí depois que você fecha, ele fica invisível. O ideal é que ele fique realmente invisível sem você precisar fazer nada, sem você precisar forçar ele. Que aqui, ó, quando eu puxo ele, eu vejo o dentinho, mas quando eu solto, ele continua invisível. Então, esse é o ponto ideal de quando o zíper ficou invisível realmente. Aqui nessa parte a gente conseguiu encaixar bem direitinho a costura, que é um dos maiores intuitos e o que a gente mais precisa prestar atenção, mas supomos que o seu zíper não tivesse encaixado aqui nessa parte. Você não precisaria desmanchar para fazer de novo para ficar invisível. A parte boa do zíper invisível é justamente essa. Então, se não ficou invisível, você vem aqui, encaixa novamente no calcador, abre mais um pouquinho o dente, força ele mais para que ele fique bem invisível. E aí, para finalizar e tirar essas ondulaçõezinhas aqui do tecido que podem criar, você vem com ferro e finaliza. Mas o ferro a gente sempre usa só para assentar as costuras. Se o seu zíper não tiver ficado invisível e você tentar fazer ele ficar invisível com o ferro, não vai adiantar, porque quando você vestir, ele vai abrir do mesmo jeito. Então fica aí essa dica caso você faça isso. Para ficar invisível é só passar a costura mais uma vez abrindo bem o dente, que ele vai ficar perfeito assim. E essas foram algumas dicas preciosas para que você, a partir de agora, tenha um zíper realmente perfeito. Então, treine algumas vezes, porque eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para quando você for realmente aplicar nas suas peças. Espero que eu tenha te ajudado e tirado alguma das suas dúvidas e até a próxima aula!